A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 7, com o seguinte tema: a obra do Filho. A manifestação do Filho de Deus ao mundo pode ser resumida em 5 tempos gloriosos. Primeiro, o tempo da encarnação, momento em que o Filho de Deus deixou o céu, esvaziou-se de sua glória e assumiu o corpo humano e a natureza humana e desceu até nós. Segundo, o tempo do seu ministério, tempo em que o Filho de Deus habitou entre nós como Emanuel, Deus conosco. Nesta fase, o mundo e a história foram marcados pelos grandes ensinos do Mestre e viu os maiores milagres de todos os tempos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 37 e 38. E ainda, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Lucas 7, 16, 17. Terceiro, foi o tempo de sua morte, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Atos 10, 39. A princípio, Jesus se esforçava prevenindo os apóstolos sobre a iminência de sua morte, mas eles não conseguiam entender. Não obstante todo o pavor que a cruz apresentava, Cristo teria que passar por aquele caminho. Não era uma opção, mas uma passagem obrigatória na experiência do Filho de Deus. O quarto tempo deste grande processo foi o tempo de sua ressurreição. Na gloriosa manhã da ressurreição, o Filho de Deus rompeu os grilhões da morte. O túmulo não pôde contê-lo, porque ele é o Senhor da vida. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 a 22. E quinto tempo desta obra redentora foi o tempo de sua exaltação. A ascensão de Cristo marcou o limite entre o Cristo histórico e o Cristo celestial. Conforme pregou Pedro, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, 32 e 33. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a prova de que Cristo havia chegado no céu e estava exaltado pela destra do Pai. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, 19 a 23. Não apenas Cristo foi exaltado, mas também nós, os que cremos, fomos exaltados com ele em sua ascensão. Hoje estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aos Efésios 2, versos 6 e 7. A obra de Cristo abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de todas as coisas. Ponto de número 1. A humilhação voluntária do Filho. A submissão de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Quando Paulo exortou a igreja de Filipos à unidade e à humildade, apresentou o exemplo de Cristo. Paulo advertiu aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. O termo grego traduzido como sentimento é pronel, que
que também significa modo de pensar, disposição mental. Os crentes devem assumir o modo de pensar e a atitude de Cristo. Isto significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 1, versos 21 a 23. O esvaziamento de sua glória. O texto de Filipenses 2, de 5 a 8, descreve o esvaziamento do Filho de Deus dos seus direitos, não de sua divindade. Enquanto Lúcifer queria subir acima das mais altas nuvens para ser semelhante ao Altíssimo, o Filho de Deus queria descer às partes mais baixas da terra para cumprir toda a vontade do Pai. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Efésios 2, de 6 a 8. Paulo nos diz que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou a sua igualdade com o Pai como um privilégio que deveria se apegar egoisticamente. A palavra grega, que traduzido por usurpação, é arpagmos. Essa palavra só aparece aqui em toda a Bíblia. Ela provém de um verbo que significa arrebatar ou agarrar-se com afinco, ou seja, Cristo não precisava lutar para ser igual a Deus, porque ele é igual a Deus. Portanto, o fato de ele ser reconhecido como Deus não é nenhuma usurpação, é o seu direito natural. Jesus Cristo não usou da sua igualdade com o Pai para se autopromover. Ao contrário, ele a usou para renunciar a todas as vantagens e privilégios que a divindade lhe proporcionava. Ele a usou para servir. Jesus não pensou em si mesmo, ele abriu mão de sua glória, deixou o céu, trocou o trono pela manjedoura, entregou a sua vida para salvar os outros. O verbo grego kenou, se esvaziou, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Cristo se esvaziou de seus direitos, de sua glória, não de sua divindade, porque isso seria impossível, visto que ele é Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. Jesus renunciou ao livre exercício de sua vontade e voluntariamente se submeteu à vontade do Pai, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Pense nisso. Ele se tornou homem e serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Obediência sacrificial até a cruz. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. A obediência do Filho foi confirmada através de seu sofrimento sacrificial. Em todo o tempo, ele permaneceu firme no propósito de cumprir toda a vontade do Pai. Como resultado, ele se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O reino de Deus é o reino da obediência. A nossa salvação é resultado dessa obediência, não de nossos méritos. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, 4 a 7. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Ponto de número 2, a obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdote levítico. O sacerdócio levítico foi importante no sentido profético, no campo das sombras e tipos. Porém, teologicamente,
era um sistema provisório e ineficaz para resolver o problema do pecado. O sumo sacerdote era apenas um tipo de Cristo, que é o verdadeiro e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era apenas uma sombra do céu, onde Jesus entrou com seu próprio sangue na presença de Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aos Hebreus 8, de 6 a 10. O sacrifício único e suficiente. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico tinha que repetir os seus sacrifícios diariamente, todos os anos. Diferente do sacrifício de Cristo, que sendo perfeito, foi feito uma única vez. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aos Hebreus 9, 24 e 26. Não há nenhum outro meio de salvação, nenhum outro sacrifício como o dele, nenhum outro nome. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A substituição vicária. Deus não podia simplesmente perdoar o pecado. Ele precisava resolver o problema da ofensa, da condenação do pecado. A sentença divina dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E todos os seres humanos foram sentenciados à pena capital, e mesmo assim teriam que morrer nos seus próprios pecados, sem qualquer possibilidade de salvação. É nesse ponto que entra a necessidade de um sacrifício substitutivo que pudesse ficar em nosso lugar. A plena justiça de Deus tinha que ser satisfeita. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, pôde cumprir o ministério de substituto e sacrifício perfeito, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. A palavra desviar a ira é exatamente isso que aconteceu na obra de Cristo, a obra da propiciação. A ira e a justiça de Deus teriam que ser satisfeitas de alguma maneira. Então ambas se cumpriram em Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Ponto de número 3. A exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Depois da humilhação voluntária do Filho de Deus, veio a sua exaltação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, aos Efésios 1, 19 a 21. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se à direita do Pai, no lugar de autoridade suprema. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa na cruz. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. O Pai cumpriu literalmente o pedido do Filho. Sua obediência foi coroada com toda a honra e dignidade celestial. Hoje o Filho
de Deus é notoriamente reconhecido em todo o universo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16. Um nome acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2,9. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. O nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome e de todo título que se possa conferir nessa era ou também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, 1 Pedro 3,22. O nome de Jesus agora não é mais apenas um símbolo de fé, não é apenas uma fonte real de autoridade espiritual. O seu nome hoje é pronunciado no céu e durante toda a eternidade os anjos o adorarão. Seu nome está acima de tudo. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, em todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Apocalipse 5, 13 e 14. Não obstante, todo o poder, toda a glória, toda a majestade que há no nome, o Senhor nos delegou o direito de usar o seu nome para curar os enfermos, para libertar os oprimidos e para pregar o evangelho e vencer as forças do mal. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Soberania universal e retorno triunfal, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. A soberania de Cristo será proclamada universalmente por ocasião de sua esplendorosa segunda vinda em glória. Até mesmo aqueles que contribuíram para a sentença de sua crucificação há mais de 2000 anos atrás, o verão como Senhor e Rei, conforme lemos, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1, versos 7 e 8. O reconhecimento do senhorio de Cristo se dará de duas maneiras. Primeiro, voluntariamente, por aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, mediante a pregação do Evangelho. Segundo, compulsoriamente, por aqueles que resistiram ao apelo do Evangelho e o rejeitaram. No final, todos terão que reconhecê-lo como Senhor. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Nesse dia, todos terão que ouvir a sua voz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, verso 9. Vamos para a conclusão. Com a manifestação de Cristo em glória, dar-se-á o livramento de Israel, a destruição dos exércitos do anticristo, a prisão de Satanás e o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra por um período de 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. O milênio será a resposta de Deus às milhares de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Cristo reinará sobre a terra, tendo a sua capital em Jerusalém. A obra do Filho é perfeita e completa, abrangendo desde o novo nascimento até a glorificação na cidade celestial. Somos chamados para crer e desfrutar dessa gloriosa esperança, o qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1, verso 8 e 9. Bendito seja Deus, louvamos o Senhor pela conclusão dessa lição, estamos chegando ao termo,
mas ainda resta a oração final. Se você ficou até agora, curve a sua cabeça, volte para Deus agora e vamos orar juntos. Vamos invocar o nome desse Senhor glorioso, Rei dos Reis, nosso Salvador, nosso bendito Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, te louvamos, engrandecendo, Senhor, o teu nome, que a tua glória, Senhor, se estenda sobre os céus e terra. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador bendito, por ter vindo ao nosso encontro para nos redimir, nos tirar da condenação eterna, nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, tu estás glorificado e exaltado. E nós já confessamos o teu nome como Senhor, já dobramos nosso joelho diante de ti, porque o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a nossa fonte de alegria, de paz, de poder. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus que glorifica Cristo, fica conosco, nos ensinando como adorá-lo, como amá-lo a cada dia mais, lembrando-nos as palavras do Senhor. Te agradecemos, ó Deus trino e verdadeiro, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abençoe todos os meus queridos irmãos nesse instante. Todos que ouviram esta palavra, sejam agora tocados pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te revista, querido irmão e irmã, revista você com poder celestial, com a virtude do Santo Espírito de Deus. Que todos vós sejam verdadeiras testemunhas do Senhor, aonde o Senhor os colocou. Em nome de Jesus, fiquem na paz, Deus abençoe a todos, e vamos terminar dizendo amém e amém.